Hoje, em nosso Baseado em Fatos Reais, vamos te contar um dos vários casos de mortes inexplicáveis que permeiam os noticiários e a história no mundo todo. As máscaras de chumbo. Mas, antes que comecemos a te contar, nós te pedimos, por gentileza, clique em gostei e, se for novo por aqui, se inscreva no canal e não se esqueça de ativar este sininho. Eu sou o Boco e você é muito bem-vindo. Señores, les voy a decir quién soy. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Mis ojos están en todos lados, o sea, ustedes no pueden hacer una puta sola mierda en el departamento de Antioquia sin que yo me entere. Sí, señores, no pueden mover un dedo. Un día yo voy a ser presidente de la República de Colombia. Y bien, me gano la vida haciendo negocios, así que pues fresco, tranquilo. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo. Hey! A gente acabou de ver um pedacinho da série Narcos. E naquela ocasião, o pessoal resolveu escolher prata, mas hoje a gente vai escolher o chumbo, também chamado de plomo. Para começar, a gente vai ver as características gerais da intoxicação por chumbo. A primeira delas, a gente vai dar uma olhada nas características do elemento químico. Depois a gente vai ver a epidemiologia, depois os fatores de risco, a prevenção, as formas e fontes de intoxicação, a toxicocinética, depois o quadro clínico, a toxicodinâmica, o manejo geral e o manejo específico. Vamos começar agora pelas características do elemento químico. O chumbo tem a sigla Pb, de número 82 na tabela periódica. Ele tem massa de 207,2. Ele é um elemento natural, pesado, macio, maleável e ele é mau condutor de eletricidade. O seu cátion divalente é a forma ambiental primária e o cátion tetravalente é a forma orgânica industrial. Quanto à epidemiologia, nós vemos que o primeiro caso de intoxicação por chumbo foi relatado em 1920, então já tem aí 100 anos da primeira intoxicação do chumbo. O uso de chumbo começou a ser usado como um tetraetilo na gasolina a partir de 1923. Isso acabou causando uma contaminação a nível global. A gente observa também que os homens são predominantemente mais afetados do que as mulheres. Isso porque o chumbo está presente em baterias de automóveis, está presente em armas de fogo, então na instrução e aprendizagem há a utilização do chumbo e também na industrialização do plástico PVC. Alguns fatores de risco que estão relacionados com a intoxicação do chumbo estão a deficiência de cálcio e de ferro no organismo, o hábito de jejuns intermitentes, jejuns prolongados e também quando a mulher está gestando um bebê. Isso são alguns dos principais fatores de risco para essa intoxicação do chumbo. Quanto à prevenção, a gente observa que algumas medidas podem reduzir esse risco de intoxicação dentro da nossa residência, como a lavagem das mãos, lavagem de chupetas, de brinquedos, uma limpeza geral da casa, de superfícies, de utensílios e também a utilização de água potável. São alguns tipos e algumas formas de prevenir essa intoxicação por chumbo. Algumas outras formas e fontes de intoxicação estão a inalação, a ingestão, a extração e o refino de chumbo, a fundição, a produção de cristais de cerâmica, objetos que são revestidos de chumbos, a produção de pigmentos para tintas, projéteis de arma de fogo, como eu já havia falado, pesticidas e, por fim, antidetonantes, que são, por exemplo, na gasolina. Quanto à toxicocinética, a gente observa que na ingestão é de 20 a 40% dos casos, na inalação
é de 90% aproximadamente dos casos. Ele é absorvido por transportadores de íon divalente, que acaba ligando-se à hemoglobina, e inicialmente ele é distribuído no fígado e nos rins, e posteriormente que ele vai para os ossos, dentes e cabelos. É interessante observar que no osso, a meia-vida, ele conta com uma meia-vida de 20 a 30 anos, então é bastante tempo. Quanto à toxicodinâmica, a gente observa o seguinte fato. Ele mimetiza, ou seja, ele imita, ele tenta ficar igual a cátions divalentes que estão presentes no corpo humano. Entre eles, o cálcio mais 2, que é um cálcio divalente, e o zinco mais 2, que é o zinco divalente. Ele se liga a proteínas que são responsáveis pela manutenção do metabolismo celular. E dessa maneira, algumas proteínas enzimáticas, estruturais e receptoras perdem as suas funções mitocondriais e as suas vias de segundo mensageiro. Agora, quanto ao quadro clínico, a intoxicação por chumbo ela é frequentemente, na maioria dos casos, ela é uma doença crônica, então não tem tanto aquele sintoma agudo. Ela é uma doença que se persiste e, portanto, ela é crônica. Outra coisa que nós observamos também é quanto aos efeitos produzidos por essa intoxicação por chumbo. Os efeitos, eventualmente, são irreversíveis, mesmo tendo ou não tendo sintomas agudos, como deficiência cognitiva, uma neuropatia periférica ou até uma disfunção renal crônica. Algumas outras manifestações clínicas que a gente observa é a perda auditiva, a fraqueza, cefaleia específica, a sonolência, a anorexia e a palidez cutânea. Quanto ao diagnóstico, nós podemos fazer o diagnóstico de duas maneiras. A gente pode fazer a dosagem sérica do chumbo, ou se não, uma radiografia abdominal para vermos a presença dele lá. Agora, quanto ao tratamento, nós temos 4 fases no tratamento, 4 eixos que a gente deve tentar cuidar. Primeiro são as medidas de suporte, depois a descontaminação, o antídoto e depois um tratamento para os sintomas. Quanto às medidas de suporte, a gente vai trazer suporte ao paciente de vias aéreas, sinais de vitais, hidratação, acesso venoso calibroso. Quanto à descontaminação, vamos tentar remover ao máximo os objetos relacionados ao chumbo. Quanto ao antídoto, nós temos os agentes quelantes como o BAL, ou o EDTA, o Succimer e a D-penicilamina. Para tratarmos os sintomas, usamos benzodiazepínicos, dexametasona ou se não, um manitol. Agora vamos falar um pouco mais específico a respeito do tratamento. Caso o paciente esteja com encefalopatia ou tenha algum sintoma sugestivo de encefalopatia ou até mesmo tenha um nível sérico de chumbo acima de 100 microgramas por decilitro, é necessário que administremos o BAL com 4 mg por quilo a cada 4 horas por 5 dias. Após a segunda dose do BAL, pode administrar também o EDTA cálcico de sódio na dose de 50 até 75 mg por quilo por dia em infusão contínua ou dividido de 2 a 4 doses. Quanto aos assintomáticos, é necessário que vejamos lá no diagnóstico se o nível sérico de chumbo está entre 45 e 69 microgramas por decilitro. Caso esteja entre 45 e 69, nós podemos administrar o DMSA Succimer em 10 mg por quilo, 3 vezes ao dia, por 5 dias, ou se não, 2 vezes ao dia, por 14 dias. Aos assintomáticos que estão com um nível sérico de chumbo abaixo de 44 microgramas por decilitro, não é indicada a quelação de rotina. Em caso de reações diversas ou muito graves, a utilização do BAL e do Succimer, uma terceira opção que pode ser utilizada na quelação é a D-penicilamina. Essa foi a nossa aula. Espero que você tenha entendido e compreendido todas as questões a respeito do chumbo. E qualquer dúvida, você pode mandar uma mensagem direto para a gente, que a gente vai fazer o máximo para te responder e sanar a sua dúvida. No mais, muito obrigado e tenha um excelente dia. Soy el fuego.